Olá, meus queridos irmãos, estou de volta para mais uma leitura devocional. Hoje, 14 de novembro, a nossa leitura está no livro de Atos dos Apóstolos, do capítulo 11 ao capítulo de número 13. Eu vou refletir sobre o tema perseguição, combustível para o crescimento da igreja. Eu vou ler para a nossa reflexão Atos capítulo 11, verso 19, que diz: E os que foram dispersos pela perseguição que sucedeu por causa de Estevão caminharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. As perseguições, elas nunca foram suficientes para parar a caminhada da igreja. Pelo contrário, elas sempre serviram de combustível para fazer com que a igreja se alavancasse com mais velocidade. Nós sabemos que desde o princípio da história da igreja, a igreja foi alvo de grandes perseguições. Nós sabemos que o próprio Cristo, quando ele ainda aqui estava realizando o seu ministério, pregando o evangelho do reino, ele foi perseguido de todas as formas até chegar à cruz. Mas sabemos que tudo isso estava no plano e projeto de Deus. A igreja nasce no dia de Pentecostes e começa então a sua missão de pregar o evangelho, de ir por todo o mundo conforme nos ordenou Jesus. Mas sabemos também que lá no princípio a igreja já sofria fortes perseguições. Muitos apóstolos foram presos, muitos foram mortos, mas o texto aqui que nós acabamos de ler nos diz que os que foram dispersos pela perseguição, caminhavam por toda parte anunciando o evangelho. Ou seja, os nossos irmãos primitivos, os apóstolos, eles não se intimidaram diante das perseguições, eles avançaram, eles foram heróis. Nós temos muitos mártires da fé cristã, mas isso fez com que a igreja alcançasse o ponto em que ela está nos dias de hoje. Por mais que tenham prendido, por mais que tenham matado os nossos primeiros irmãos, mas como diz um certo hino, que cada gota de sangue que caía era como uma semente plantada no solo para o crescimento da igreja. Se você tem sofrido perseguição por causa da sua fé, se você tem sido alvo de críticas, de zombaria, glorifique a Deus, porque assim fizeram os apóstolos quando, por causa da perseguição, eles foram presos. Mas o texto de Atos capítulo 4 vai nos dizer que eles glorificavam a Deus pelo fato de terem sido presos por amor ao evangelho. A perseguição nunca irá nos parar. Pelo contrário, ela nos motivará para seguir em diante, sabendo que nós temos um objetivo, nós temos um alvo. Como diz o apóstolo Paulo na sua carta aos Filipenses, que esquecendo das coisas que para trás ficam, nós avançamos para as que estão diante de nós. Então, vamos prosseguir, não vamos olhar para as circunstâncias, não vamos temer as perseguições, porque maior é o que está conosco do que aquele que está no mundo. Que Deus em Cristo nos abençoe.